Bem, finalizando o estudo da lição número 3, temos que olhar para aquilo que o Evangelho eterno ele fez em nossa vida, já que a lição da semana inteira falou sobre esse Evangelho eterno dentro do contexto das 3 mensagens angélicas. O primeiro anjo, voando pelo meio do céu, tinha um Evangelho eterno para pregar a todos que estavam sobre a terra. Por isso, esse Evangelho eterno mudou a nossa visão de nossa vida nesta terra e nossa vida futura com o Senhor Jesus Cristo. Nossa identidade espiritual está ligada à pregação do Evangelho eterno. Por isso, como adventistas do 7º dia, nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Precisamos expandir nossa divulgação. Precisamos falar do Evangelho, compartilhar aquilo que recebemos, divulgar essa grandiosa verdade para que muitas pessoas conheçam o Jesus que salva, o Jesus que em breve virá a este mundo. Por isso, disse alguém que as pessoas que recebem o Evangelho é comparado a um mendigo que ganhou um belo pão e saiu para contar aos outros onde conseguir pão. Esse pão é o Evangelho eterno. Se nós conseguimos, se nós recebemos em nossa vida, obviamente, esse pão espiritual mudou a nossa existência. Então, é saudável que outras pessoas também conheçam esse Evangelho, esse pão espiritual que modifica as vidas. Um ministro e um fabricante de sabão desciam uma rua, quando de repente o fabricante de sabão, olhando as pessoas em volta, disse: pastor, parece que o Evangelho que o senhor prega não tem feito muito assim nesta vida pelas pessoas. Ainda tem muito pecado e muitos pecadores. O pastor ficou sem saber o que responder. Passaram por um local, havia muitas crianças brincando numa lama com a roupa suja. O pastor olhou e disse: meu amigo, parece que o sabão que o senhor fabrica não tem feito assim um efeito muito saudável neste mundo. Ainda tem muita gente suja, muita sujeira nesse mundo. O fabricante de sabão foi ligeiro em responder. Ele disse: não, pastor, mas o sabão é bom. O que precisa é a pessoa aplicar na vida. Aplicar, senão o sabão não faz efeito. É igualmente o que eu quero que o senhor entenda. O Evangelho é algo bom para a vida das pessoas, mas precisa ser aplicado à vida, senão ele não faz efeito. Por isso, as 3 mensagens do Apocalipse, falando do Evangelho eterno, em que deve ser aplicada à vida da pessoa, é o Evangelho da graça, é o Evangelho de esperança. As 3 mensagens angélicas é um Evangelho eterno, porque ali está contida a mensagem de salvação. Jesus é o personagem central da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. Nessas 3 mensagens, Jesus apresenta uma mensagem de graça e de esperança. O Evangelho eterno tem que ser entendido para que ele faça efeito na vida de uma pessoa. Se a pessoa não aceitar Jesus como seu Salvador, nada poderá ser feito por uma vida que não aceita Jesus como Salvador. Jesus é o centro do Evangelho eterno, porque Jesus, através de sua morte, que devemos aceitar, e o aceitamos, mas essa morte de Jesus na cruz, sua ressurreição, nos dá justificação, perdão, aceitação de Deus e futuramente a vida eterna. Esse processo todo só é possível por causa de Jesus Cristo e por causa da graça divina, que nos aceita e nos dá aquilo que nós não merecíamos. A graça nos aceita como nós somos e nos transforma naquilo que Deus quer que sejamos. Por isso, Deus usou sua misericórdia e ele suspendeu aquilo que nós deveríamos merecer, que seria a morte, por causa do pecado. E sua graça nos deu aquilo que nós não merecíamos, o perdão e a garantia de uma vida eterna. Um pai estava castigando um filho. De repente ele parou e disse: vai para o canto. O menino disse: papai, o senhor não ia dar 10 batidas de cinturão? O pai disse: sim, mas o papai vai usar de misericórdia para você. Você merece, mas o papai vai ser misericordioso. Eu vou parar por aqui. O menino se assentou num canto lá da sala e depois de alguns instantes, meu pai, com um copo de sorvete, disse: toma, filho, você não merece, mas o papai está te dando. Isso se chama graça. O papai usou com você misericórdia, suspendendo o castigo que você merecia. E o papai está dando sorvete, coisa que você não merece, porque desobedeceu. Mas o papai está dando o sorvete porque eu quero que você entenda o que significa a graça. Deus, ele não desculpa o nosso pecado, mas ele nos justifica por causa da nossa fé no Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz. Ele
através de sua graça, Ele então nos dá algo que nós não merecíamos, que é o perdão e a garantia de uma vida eterna. Com essa mensagem em prática em nossa vida, nós precisamos nos envolver no evangelismo, porque a mensagem do primeiro anjo é o evangelho que deve ser pregado. Lá na União Soviética, uma irmãzinha ouviu dizer que aqueles que estiverem no céu são aqueles que irão trabalhar pela salvação de outras vidas. E não haverá no céu coroa sem estrela, porque cada estrela representará pessoas que nós conduzimos a Jesus. Essa irmã ficou preocupada. Ela não sabia ler. Disse, como é que eu vou fazer para ter uma estrela na minha coroa? Ela então foi ao guichê missionário e pediu ali um folheto. Deram um folheto para ela. Ela disse, não, eu quero pelo menos uns 5 numa sequência. Ela pegou esses 5 folhetos, uma sequência de 5. E quando terminou de almoçar, era sábado, ela foi na casa da sua vizinha e disse para a vizinha, vizinha, eu não sei ler. Eu peguei esse folheto na igreja, você poderia ler para mim, por favor? A mulher começou a ler e disse, não, entra aqui, vamos ficar aqui na área, eu vou ler para a senhora. E a mulher começou a ler o folheto da igreja. A nossa irmã disse, um momentinho só, deixa eu pensar o seguinte, lê de novo. A mulher leu o parágrafo, ela disse, o meu pastor explicou isso aí significa assim, 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 e começou a comentar o que a mulher estava lendo. Ela fez isso, depois terminou, agradeceu, foi até a casa da outra vizinha e pediu para a vizinha ler o folheto. Ela disse, eu não sei ler, você pode ler para mim? E a vizinha leu o folheto e ela foi comentando, e ela fez isso pelo menos com 5, 6 casas naquele sábado. No sábado seguinte ela voltou com o folheto número 2 e disse, a senhora não se incomoda de ler para mim? É tão bom ver a senhora ler. Não, claro, vizinha, vem cá, deixa eu ler para você. Eu também gostei do assunto do sábado passado. E a vizinha leu e ela comentou, e assim ela fez com as outras vizinhas. Resultado, no final do ano, estavam ali 8 vizinhas sendo batizadas pelo trabalho dessa irmã. O evangelismo, o evangelho eterno, ele nos leva ao evangelismo. O evangelismo nos leva a comunicar Jesus como Salvador para outras pessoas. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. E João disse, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar a todos que se assentam sobre a terra. Como adventistas, estamos no caminho certo, pregando a mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo e do terceiro anjo. Mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai-lhe glória. É o evangelho eterno. Mensagem do segundo anjo, caiu Babilônia. Mensagem do terceiro anjo, se alguém receber o sinal da besta na testa ou na mão, vai participar dos castigos divinos. Só que Deus dá saída para as pessoas dizendo, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. Isso é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de perdão e um convite para a salvação feito a todas as pessoas. Milhares sairão de outras fileiras para fazer parte do povo de Deus, que vai esperar Jesus voltar. E todos aqueles que se empenharem nessa obra de pregar o Evangelho eterno, receberão do Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo as boas-vindas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus nos abençoe. Que a sexta-feira seja uma bênção de preparação e o sábado uma bênção de santificação. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, meu Deus, pela lição dessa semana. A lição que falou sobre o Evangelho que devemos pregar. Nos ajude, nos dê ousadia, coragem, determinação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, fique com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente nessa sexta-feira. Amém.